O sol queimava o asfalto rachado da favela de Porto Alegre, onde a poeira subia em nuvens douradas cada vez que uma bola quicava entre os pés ágeis de meninos descalços. No meio daquele caos vibrante, Ronaldinho Gaúcho, um garoto magro de pele morena e sorriso fácil, dançava com a bola como se ela fosse uma extensão do seu corpo. Aos 12 anos, ele já era uma lenda nas ruas de terra batida, onde o futebol não era só um jogo, mas uma língua falada por todos, um grito de liberdade em um lugar onde a pobreza tentava sufocar sonhos. A bola, velha e desbotada, costurada com linhas tortas, obedecia a cada toque seu, como se soubesse que aquele menino tinha algo especial. Ele driblava latas de cerveja, pneus velhos e até os olhares desconfiados dos mais velhos, que murmuravam que futebol não enche barriga. Mas Ronaldinho não jogava por comida. Ele jogava por alegria, por esperança, por uma promessa não dita de que um dia sairia daquele labirinto de vielas e levaria sua família com ele. Sua mãe, Dona Miguelina, lavadeira de mãos calejadas, sempre dizia: "Meu filho, a bola é sua voz. Fala com ela e o mundo vai ouvir." E ele falava. Cada giro, cada corte, cada pedalada era uma frase, uma história contada com os pés. Na favela, o futebol era mais do que esporte, era resistência. Ronaldinho cresceu vendo seus amigos, tão talentosos quanto ele, sucumbirem à violência, às drogas ou à falta de oportunidade. Mas ele tinha algo que o diferenciava. Uma fé inabalável em si mesmo, temperada por um sorriso que desarmava qualquer hostilidade. Seu pai, João, um ex-jogador de várzea que nunca chegou aos grandes campos, ensinava-o a jogar com paixão, mas também com estratégia. "Não é só sobre driblar, Dinho", dizia ele, enquanto apontava para o coração, "é sobre fazer eles acreditarem que você é mais do que parece." Essas palavras ecoavam na cabeça de Ronaldinho enquanto ele corria pelas ruas, desviando de buracos e cachorros vadios, com a bola colada ao pé. Ele sabia que o mundo além da favela não seria gentil com um garoto como ele, moreno, pobre, sem sapatos de marca. Mas isso só o fazia querer provar que estavam errados. Um dia, um cartaz colorido pregado num poste torto chamou sua atenção. Era um anúncio de uma peneira no Rio de Janeiro, na Academia de Futebol Estrela do Mar, uma das mais prestigiadas do Brasil, onde jovens promessas eram moldadas para brilhar nos gramados do país. Ronaldinho, com os olhos brilhando, arrancou o papel e correu para casa, mostrando-o à mãe. Dona Miguelina hesitou. A viagem era cara, e o dinheiro mal dava para o básico. Mas o brilho nos olhos do filho a convenceu. "Se é para sonhar, que seja grande", disse ela, enquanto juntava as economias guardadas numa lata enferrujada. Ronaldinho pegou um ônibus lotado, com uma mochila surrada e um par de chuteiras velhas emprestadas por um primo. O Rio, com suas praias reluzentes e estádios imponentes, parecia outro planeta para o menino da favela. Ele chegou à academia com o coração acelerado, mas o que encontrou não foi a recepção calorosa que imaginava. O treinador Miguel Costa, um homem de meia idade com cabelo penteado para trás e um olhar arrogante, comandava a Academia Estrela do Mar como se fosse um reino. Ele era conhecido por descobrir talentos, mas também por sua visão estreita do que um craque deveria ser: alto, forte, com roupas de marca e, de preferência, vindo de uma família com algum status. Quando Ronaldinho apareceu, com sua camiseta desbotada, calça jeans ascensão social e chuteiras gastas, Miguel não escondeu o desdém. "Você? Aqui?", disse ele com um tom que misturava descrença e sarcasmo. "Isso é um lugar sério, garoto. Não é pelada de rua." Os outros meninos, filhos de famílias ricas do Leblon e de Copacabana, riram alto, apontando para suas roupas simples e zombando do sotaque carregado do sul. Ronaldinho sentiu o peso daqueles olhares, o mesmo peso que sentia quando passava por lojas chiques no centro da cidade e via os seguranças o encararem como se ele fosse um ladrão. Mas ele não abaixou a cabeça, sorriu, como sempre fazia, e disse calmamente: "Vim jogar bola, senhor. Me dá uma chance." Miguel Costa, pressionado por um assistente que insistiu em dar ao garoto uma oportunidade, permitiu que Ronaldinho participasse do teste. O campo da academia era um contraste gritante com as ruas de Porto Alegre: grama bem cortada, redes novas, bolas brilhando como se tivessem saído da loja. Mas os adversários não eram diferentes. Os outros garotos, com suas chuteiras importadas e uniformes impecáveis, formavam um grupo fechado, falando alto sobre suas férias em Angra dos Reis e seus contatos com olheiros de clubes grandes. Eles olhavam para Ronaldinho como se ele fosse uma curiosidade, um intruso que havia entrado no mundo errado. Durante o treino, eles o ignoravam,
Não passavam a bola, forçavam faltas duras para testá-lo. Ronaldinho sentia cada empurrão, cada risada abafada, mas não reagia. Ele sabia que o campo era o único lugar onde podia falar sem ser interrompido. Então ele começou a jogar. Numa jogada aparentemente simples, Ronaldinho recebeu a bola na lateral do campo. Dois zagueiros, confiantes em sua superioridade, avançaram para marcá-lo. Com um movimento rápido, ele passou a bola por baixo das pernas de um deles, girou o corpo e deixou o outro no chão com um drible que parecia desafiar a física. O campo ficou em silêncio por um segundo, como se todos tentassem entender o que tinham acabado de ver. Então, ele correu em direção ao gol, driblou o goleiro com uma finta sutil e chutou a bola para o fundo da rede. O assistente, um homem quieto chamado Zé Roberto, aplaudiu discretamente, enquanto Miguel Costa franziu a testa, claramente incomodado. Sorte de principiante, murmurou o treinador, mas seus olhos traíam a dúvida. Ronaldinho não comemorou. Apenas sorriu e voltou para sua posição, como se nada tivesse acontecido. O resto do treino foi uma exibição. Ronaldinho parecia estar em outro nível, como se o campo fosse uma extensão das ruas da favela. Ele driblava com uma leveza que fazia os adversários parecerem lentos, passava a bola com precisão cirúrgica e chutava com uma força que não combinava com seu corpo magro. Os outros garotos pararam de rir. Alguns começaram a tentar imitá-lo. Outros apenas observavam, frustrados. Zé Roberto, o assistente, anotava tudo em seu caderno, com um sorriso contido. Ele já tinha visto muitos jogadores, mas nenhum como aquele garoto. No final do treino, Miguel Costa chamou Ronaldinho de lado. Você joga bem, mas precisa de disciplina. Aqui não é lugar para palhaçada de rua, disse ele, com um tom que tentava recuperar a autoridade. Ronaldinho apenas assentiu, mantendo o sorriso. Vous apprendez en rua. Mas posso jogar? Miguel não respondeu diretamente, mas o olhar de Zé Roberto dizia tudo. Aquele garoto não seria apenas mais um. Os dias seguintes na academia foram uma batalha. Ronaldinho era talentoso, mas o ambiente era hostil. Os outros jogadores continuavam a excluir. Lá fora do campo, não o convidavam para as conversas no vestiário, nem para os lanches no quiosque chique ao lado do campo. Ele ouvia comentários sobre sua roupa, seu cabelo, sua origem. O que um favelado tá fazendo aqui? Sussurravam, achando que ele não ouvia. Mas Ronaldinho ouvia tudo. Cada palavra era como uma pedra no caminho, mas ele havia aprendido com o pai a transformar obstáculos em motivação. Ele chegava mais cedo aos treinos, ficava até mais tarde, repetindo jogadas, aperfeiçoando dribles, chutando bolas até o sol se pôr. Zé Roberto, que começava a se tornar seu aliado, o observava de longe, impressionado com a dedicação. Você joga como se estivesse dançando, garoto, disse Zé uma vez, enquanto Ronaldinho ensaiava um drible novo. É porque a bola é minha parceira, respondeu ele, rindo. A oportunidade de Ronaldinho veio semanas depois, num torneio amistoso entre academias do Rio. A Estrela do Mar enfrentaria a Academia Flamengo, um time conhecido por seus jogadores de elite, muitos deles filhos de famílias influentes com contatos nos clubes profissionais. Miguel Costa, ainda relutante, colocou Ronaldinho no banco dizendo que ele precisava provar consistência. Mas no segundo tempo, com o time perdendo por 2-0, Zé Roberto convenceu Miguel a dar uma chance ao garoto. Ele pode mudar o jogo, insistiu Zé, com uma confiança que irritava o treinador. Ronaldinho entrou em campo sob olhares desconfiados, tanto dos adversários quanto dos próprios companheiros. O jogo estava duro, com o Flamengo dominando a posse de bola e o placar. Ronaldinho, no entanto, parecia alheio à pressão. Na primeira bola que tocou, ele driblou 3 marcadores com uma sequência de pedaladas que deixou a torcida boquiaberta. A bola parecia grudada em seu pé, obedecendo a cada comando como se fosse mágica. Ele passou para um companheiro que desperdiçou o chute, mas o recado estava dado. Ronaldinho não era apenas um garoto da favela. Ele era uma força. Minutos depois, ele recebeu a bola na intermediária. Avançou com uma velocidade que ninguém esperava e chutou de fora da área. A bola fez uma curva impossível e morreu no ângulo do gol. O estádio explodiu em aplausos e até Miguel Costa, com seu orgulho ferido, não conseguiu esconder a surpresa. O empate veio, mas o jogo ainda não estava ganho. Nos minutos finais, com o placar em 2-2, Ronaldinho pegou a bola na defesa, driblou 2 jogadores com um elástico que fez a torcida levantar das arquibancadas e lançou um passe perfeito para o atacante, que marcou o gol da virada. A Academia Estrela do Mar venceu por 3-2, e Ronaldinho, o garoto que não parecia craque, foi carregado nos ombros pelos mesmos colegas que antes o ignoravam.
Zé Roberto sorria, sabendo que havia encontrado uma joia. Miguel Costa, ainda resistente, murmurou algo sobre precisar de mais testes, mas seus olhos diziam o oposto. Ele sabia que Ronaldinho era especial. Naquela noite, Ronaldinho voltou para o quartinho alugado onde dividia espaço com outros garotos de fora do Rio. Ele deitou na cama, olhando para o teto rachado, e pensou nas palavras do pai. Faça eles acreditarem que você é mais do que parece. Ele sorriu, sabendo que aquele era apenas o começo. A favela de Porto Alegre parecia distante, mas estava dentro dele, em cada drible, em cada gol, em cada sonho que se recusava a morrer. Ele sabia que o caminho seria longo, que o Rio e o Brasil ainda o julgariam por sua pele, suas roupas, sua origem, mas também sabia que a bola não mentia. Ela era sua voz, e ele estava apenas começando a falar. A Academia Estrela do Mar, com seus campos perfeitos e seus jogadores privilegiados, não estava pronta para o que Ronaldinho traria. Ele não era só um jogador, ele era uma revolução. O Maracanã pulsava como um coração gigante, com mais de 60 mil vozes ecoando pelas arquibancadas. Um rugido que parecia capaz de sacudir as fundações do estádio. Ronaldinho Gaúcho, agora com 18 anos, estava no centro do gramado, o uniforme do Flamengo brilhando sob os holofotes, vermelho e preto abraçando seu corpo magro como uma segunda pele. Ele não era mais o menino da favela de Porto Alegre tentando provar seu valor numa peneira. Agora, ele era uma promessa em ascensão. Um jovem jogador que havia conquistado seu espaço na Academia Estrela do Mar e depois, assinado com o Flamengo, um dos maiores clubes do Brasil. Mas o peso das expectativas era maior do que nunca. O Brasil, com sua paixão insaciável por futebol, não perdoava erros. E Ronaldinho sabia que, para muitos, ele ainda era apenas o garoto da favela que teve sorte. Esta noite, no entanto, não era sobre sorte. Era a final do Campeonato Brasileiro. E Ronaldinho enfrentaria o Corinthians, liderado por Felipe Santos, um veterano arrogante que dominava o futebol nacional com sua presença imponente e uma carreira cheia de títulos. Felipe, com seus 30 anos, era o tipo de jogador que a mídia adorava, articulado, carismático, vindo de uma família de classe média de São Paulo, com contatos que o mantinham no topo. Ele não escondia seu desdém por Ronaldinho, chamando-o de estrela de rua, em entrevistas, insinuando que seu estilo vistoso era apenas um truque passageiro. O futebol de verdade não é circo, disse Felipe numa coletiva de imprensa, com um sorriso que não escondia o veneno. Ele pode entreter, mas nunca será um campeão. A mídia transformou o confronto em algo maior que uma final. Era uma batalha de classes, uma narrativa que o Brasil conhecia bem. O menino pobre da favela contra o ídolo estabelecido, o drible contra a disciplina, a espontaneidade contra o status quo. Jornais estampavam manchetes como "O rei do asfalto contra o rei do gramado" e "Pode um favelado ser o futuro do futebol?" Ronaldinho lia tudo isso no vestiário, enquanto amarrava as chuteiras, agora novas, presente de um patrocinador que começava a acreditar nele. Ele não se importava com as palavras dos jornalistas ou de Felipe. O que o incomodava era o que aquelas palavras representavam. Um país que ainda olhava para gente como ele com desconfiança, como se o talento de uma favela não pudesse brilhar tão forte quanto o de um bairro rico. Sua mãe, Dona Miguelina, que agora assistia aos jogos de um canto humilde da arquibancada, havia-lhe dito na véspera: "Dinho, eles não te conhecem. Mostra quem você é com a bola." E era exatamente isso que ele planejava fazer. Nos bastidores, o Flamengo estava sob pressão. O clube não vencia o Brasileirão há anos, e a torcida exigia um título. O técnico, João Almeida, um homem pragmático que confiava em Ronaldinho, mas temia sua imprevisibilidade, o puxou de lado antes do jogo. "Você é nossa arma, Dinho, mas não exagera nos dribles. Joga simples pelo time." Ronaldinho assentiu, com seu sorriso de sempre, mas por dentro sabia que não podia jogar de outra forma. O drible, a pedalada, o elástico, eram mais do que jogadas. Eram sua identidade, sua maneira de dizer ao mundo que a favela também podia ser arte. Ele olhou para os companheiros no vestiário. Alguns, como o zagueiro Carlos, o apoiavam incondicionalmente. Outros, como o meio-campista Rafael, filho de um empresário rico, ainda o tratavam com uma distância fria, como se sua presença no time fosse uma concessão. Ronaldinho não se importava. Ele sabia que no gramado ninguém podia ignorá-lo. Quando o apito soou, o jogo começou com uma intensidade feroz. O Corinthians, treinado para neutralizar Ronaldinho, colocou 2 marcadores em cima dele, com Felipe Santos liderando as jogadas ofensivas. Nos primeiros minutos, Ronaldinho mal tocava na bola.
Os marcadores eram implacáveis, usando faltas duras para intimidá-lo. Uma cotovelada disfarçada de Felipe o acertou nas costelas, e o árbitro, para o delírio da torcida adversária, deixou passar. Ronaldinho caiu, respirou fundo e se levantou, sorrindo. Ele ouviu Felipe murmurar: "Volta pra rua, garoto." A torcida do Corinthians riu, mas Ronaldinho apenas ajeitou o uniforme e voltou ao jogo. Ele sabia que a resposta não viria com palavras. No meio do primeiro tempo, com o placar em 0-0, Ronaldinho finalmente encontrou espaço. Ele recebeu a bola na lateral, marcado de perto por 2 defensores. Com um toque sutil, fez a bola passar entre as pernas de um deles, girou o corpo e deixou o segundo no chão com uma pedalada que parecia desafiar a gravidade. A torcida do Flamengo explodiu, e até os torcedores adversários não conseguiram segurar um murmúrio de admiração. Ele avançou, passou para Carlos, que devolveu com precisão. Ronaldinho driblou mais um zagueiro e chutou, mas o goleiro defendeu. O Maracanã vibrou, não pelo gol que não veio, mas pela ousadia. Felipe Santos, do outro lado do campo, balançou a cabeça, claramente irritado. Ele não esperava que o garoto da favela tivesse tanta presença. O jogo seguiu equilibrado, mas o Corinthians abriu o placar no final do primeiro tempo com um gol de Felipe, que comemorou apontando para Ronaldinho, como se dissesse: "É assim que se faz." No intervalo, o vestiário do Flamengo estava tenso. Rafael, o meio-campista, jogou a culpa em Ronaldinho. "Se você jogasse menos para a torcida, talvez a gente tivesse marcado." Ronaldinho apenas sorriu, sem responder. João Almeida interveio: "Deixa o garoto jogar. Ele vai nos salvar." E no fundo, Ronaldinho sabia que o treinador estava certo. O segundo tempo começou com o Flamengo pressionando. Ronaldinho, agora com mais liberdade, começou a orquestrar o jogo. Ele distribuía passes precisos, criava jogadas onde não havia espaço e fazia a bola dançar como se fosse uma extensão do seu corpo. A torcida sentia que algo grande estava por vir. Aos 70 minutos, ele recebeu a bola na intermediária, cercado por 3 marcadores. Com um movimento rápido, deu um elástico que deixou Felipe Santos no chão, arrancando gritos das arquibancadas. Ele avançou, driblou o goleiro com uma finta que parecia tirada de um sonho e marcou. O Maracanã entrou em erupção. Ronaldinho correu para a torcida, apontando para o peito, onde o coração batia forte. Era um empate, mas o jogo ainda não estava ganho. Nos minutos finais, o Corinthians voltou a pressionar, mas Ronaldinho parecia estar em todos os lugares. Ele roubava bolas, criava chances e mantinha o time vivo. Felipe, cada vez mais frustrado, tentou provocar Ronaldinho com outra falta dura, mas dessa vez o árbitro marcou. Na cobrança de falta, Ronaldinho respirou fundo. Ele sabia que aquele momento era maior do que o jogo. Era sobre provar que um garoto da favela podia ser o herói de um país. Ele bateu a falta com uma curva perfeita, a bola voando sobre a barreira e morrendo no ângulo. Gol! O Maracanã explodiu novamente e Ronaldinho, com lágrimas nos olhos, correu para a torcida, onde viu Dona Miguelina chorando de orgulho. O Flamengo venceu por 2-1. E Ronaldinho, o garoto que ninguém acreditava, era agora o nome na boca de todos. Após o jogo, a imprensa cercou Ronaldinho. Ele poderia ter falado sobre sua vitória pessoal, sobre o drible em Felipe ou o gol da virada. Mas em vez disso, ele falou do Brasil. "O futebol é de todos", disse ele, com o microfone tremendo em suas mãos. "Não importa se você vem da favela ou do asfalto. A bola não escolhe endereço." Suas palavras ecoaram pelo país, tocando corações de meninos e meninas que, como ele, sonhavam com um futuro maior do que suas circunstâncias. Felipe Santos, derrotado, recusou-se a cumprimentá-lo, mas isso não importava. Ronaldinho havia vencido algo maior que um jogo. Nos meses seguintes, Ronaldinho tornou-se um símbolo. Ele usou sua nova fama para criar uma fundação que levava escolinhas de futebol às favelas, dando a crianças pobres a chance de sonhar como ele sonhou. O Brasil, tão dividido por classe e raça, começou a ver nele um espelho de suas contradições e de sua esperança. Ele não era apenas um jogador, era uma prova de que o talento podia romper barreiras. O Maracanã, naquela noite, não viu apenas um gol. Viu o nascimento de uma lenda que mudaria para sempre o jeito como o Brasil via seus próprios filhos.